Olá, boa tarde, tudo certo? Hoje é quinta-feira e, como de costume, nós estamos aqui naquele nosso espacinho para conversar com uma das nossas artesãs, tá? Antes de começar e de dizer quem é que veio com a gente, eu queria mandar um beijo especial pro Nil, que infelizmente não tá aqui com a gente, tá lá internadinho, mas Nil, a gente tá com saudade e quinta-feira que vem eu quero você aqui, tá certo? Quem tá com a gente aqui hoje, gente? Elza Aidar. Tudo bem, Elza? Tudo, Letícia. Olha, eu tô até aflita, porque a Letícia fala muito rápido e eu muito devagar. Meu Deus, vocês vão ver a diferença. Não, a gente vai bater um papo aqui, hoje a gente vai conversar. Quem conhece a Elza, conhece um pouquinho da história dela, sabe que vem histórias interessantíssimas pela frente aí, tá? Então hoje a gente vai tentar aqui que ela conte um pouco, porque se a gente for contar tudo, a nossa 1 hora não vai ser o suficiente, não é, Elza? É verdade. Gente velha tem muitas histórias para contar. Gente, eu fiz 72 anos, dia 16 de agosto. Olha que beleza. Olha, semana passada, então, a Elza completou 72 anos e ela insiste aqui que é gente velha e não é, gente, é experiente, Elza. A gente conta aqui com toda a experiência da Elza, dividir aí um pouco do que ela sabe com a gente no canal do artesanato, né? Então, quem conhece a Elza, eu já assisti as aulas do canal, sabe que a Elza faz patchwork e também no canal ela faz a arte têxtil, né? Então hoje a gente vai bater um papo sobre essas duas técnicas, mas como é de costume e como eu sei que vocês vão adorar, porque a história é super interessante, vamos começar, Elza, eu queria que você contasse um pouco pra gente, como que foi o começo do seu contato com o artesanato, né? Então, assim, como a Elza já tem 72 anos, ela vem de uma época em que a relação com o artesanato ela era diferente, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que o artesanato entrou na sua vida, com que idade, através de quem. Eu comecei a bordar com 5 anos de idade, porque a minha mãe bordava, costurava, Olha a que minha avó fazia crochê. bacana. Então, ao longo da minha vida, eu sempre fiz trabalhos de mão. A minha mãe costurava para nós todos somos 6 filhos. E eu ficava ali em cima. E a minha mãe ensinou a fazer barra, pegar botão, cozinhar. Minha avó ensinava a fazer crochê. Aí eu queria fazer crochê redondo e virava toquinha, coisas assim. E na minha época, a escola tinha trabalhos manuais como matéria para passar de ano. Ao longo da vida, eu fiz um monte de coisa. E eu aprendi a costurar numas férias quando eu tinha 12 anos. Eu não paro quieta, gente. Eu sou uma pessoa que não fica sentada. Estou sempre fazendo alguma coisa. Chegou as férias e a minha mãe disse para mim: vai na costureira e vai aprender a fazer os seus vestidos. E eu fui. Com 12 anos eu comecei a fazer roupa. Olha, que É bacana. bom. Muito interessante. E na escola, Elza, tinha atividades? Tinha, e tinha que tirar nota. Repetia de ano. E Hum. uma vez eu tinha que fazer tricô e arrematar. E eu tinha É, esquecido como é que arremata. Olhei para a menina do lado e é. perdi o meu tricô, porque a professora viu que eu estava olhando a Falou menina que você arrematar, colou o mas tricô. eu estava colando, porque eu estava vendo como ela fazia, que eu tinha esquecido. Olha só, gente, você vê que artesanato fazia parte da grade curricular. Estava na aula, tinha avaliação que valia nota. Então, isso eu acho super interessante, porque cria nessa geração de vocês uma relação diferente com o artesanato, né, Elza? É uma relação tão estreita que eu digo que todos os dias a gente também respira trabalhos, Sim. trabalhos de mão, quer seja. O meu filho outro dia chegou em casa, lá vem história, com uma Adoro. camisa xadrezinha novinha e ele tinha batido na maçaneta da porta e fez aquele risquinho. Então ele Sei. falou: mãe, você conserta? Eu falei: conserto já. E aí eu peguei a linha da cor, porque eu tenho linha de toda cor, Aham. e falei para ele: vem cá que eu já conserto já. Hum. E ele falou: não, eu fico de colete e você costura. Aham.
Esse meu filho é lindo, gente. Ai, olha, a gente Aí quer ele conhecer. tirou a camisa, pôs o coletinho, olhei pra ele e fez assim, macho, 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 man. E, gente, eu costurei a camisa dele pelo direito. Então tem que desmanchar. Ai, ai, mas olha, você vê como é divertido e no fim das contas, você precisa. Não é que você precisa, mas quando você sabe, pelo menos dar esses pontinhos, você resolve, né, Elza? Às vezes era um buraco, olha, deu jeito na. Às vezes é um Um botãozinho, que é só dar uma pregadinha, botãozinho. e isso tudo custa muito caro. O Sim, pessoal, para fazer uma barra de calça, cobra verdade. bastante. E sabe por Verdade. que custa caro? Pouca gente sabe. fazer. Então, se você quiser aprender, é certeza que vai ganhar dinheiro em casa. Olha que bacana, olha que dica legal. Bom, antes da gente já ir por esses caminhos, Elza, eu queria que você contasse pra gente qual é a sua formação. Você estudou, você trabalhava, eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua experiência profissional e dissesse também como que você acha que isso influenciou no seu trabalho de artesã depois. Em primeiro lugar, com 5 anos, além de aprender a costurar, eu comecei a estudar piano. E eu adorava. E a minha avó me deu um pianinho daqueles das crianças. Pequenininho. E eu comecei a tocar, minha mãe falou, você quer ir aprender na professora? Eu falei, eu quero. E lá fui. E com 16 anos eu já era professora de piano, formada em que conservatório. bacana. E o meu diploma tem registro no Ministério da Educação, tudo direitinho. E eu queria ser concertista. Mas imagina, era 1960 e não ficava bem a gente ficar sendo concertista e me cortaram. Eu fiquei muito triste, Tá. fiquei perdida, não sabia mais o que eu queria ser. Aí eu resolvi estudar Química Industrial. Química industrial. E Ela- química tem a ver com tinta, Tem. tinta, tingimento e tudo mais. E você chegou a se formar. Sim, eu quando começo, eu acabo. Ah, que bom. Aí, lá fui eu, química industrial, já estava namorando meu marido, e eu não fiz estágio. O meu pai trabalhava numa empresa de tintas e arrumou um estágio de mentira para mim, eu fiz o trabalho, estudei bastante. E depois, o meu marido é médico. Ele demorou muito tempo para entrar na faculdade, enquanto isso, eu resolvi fazer curso de normal para ser professora primária. Eu nunca imaginei que eu ia querer ser professora. E vocês não têm ideia de como eu gosto. Então, eu descobri para que eu sirvo. Para dar Dá aula. aula. Que bacana. E você E deu aula, Elza? durante- Muito! Eu fui Olha. professora efetiva da Prefeitura de São Paulo e participei do grupo que introduziu a música no primário na prefeitura. Ah, que bacana. Eram só 50 professoras e logo que eu entrei como efetiva, eu ensinava as minhas crianças a cantarem. Entendi. E depois eu comecei a ensinar as outras crianças a cantar o hino nacional, porque todo mundo canta tudo errado. Tudo errado. E aí eu comecei Até hoje. a ensinar o hino nacional. Apareceu 50 vagas para fazer o curso para dar aula de música no primário e a diretora da minha escola indicou e eu fui uma das 50. E aí eu saí da classe comum e passei a dar aula de música para a escola inteira. Entendi. Nessa altura eu já era casada, estava grávida do segundo filho. E o tempo foi passando e, graças a Deus, o meu marido começou a ganhar o suficiente para sustentar a casa. O meu filho caiu e eu pensei, enquanto eu fico tomando conta do filho dos outros, é melhor eu tomar conta do meu. Parei de dar aula na escola e comecei a dar aula para a criança a fazer tapeçaria. Então, as crianças viam, eu dava todo o material, elas faziam as tapeçarias, ganhavam um lanche e o trabalho ficou na minha casa. Então, eu comecei a fazer tapeçaria também.
E assim o tempo foi passando. Como quando eu era professora, eu fiz diversos cursos de desenvolvimento de raciocínio e criatividade, e eu adoro matemática, eu comecei a dar aula particular de matemática. E assim foi durante mais de 20 anos. Aí eu já dava menos aula, meus filhos estavam crescendo, todos os meus filhos estudaram e fizeram artesanato. Eles pintaram tecido, porcelana, etc. Eu olhava para aquilo que eles faziam e falava, não consigo. E uma vez eu resolvi ir na aula com eles e aprendi a pintar em tecido. Eu costurava bem, fazia tricô, crochê, tudo. Mas pintura era um medão. Era medo, Elza. Medo de me expor. De fazer alguma coisa que as pessoas não fossem gostar. Porque isso aí eu acho também que é orgulho. Sim. Não queria me submeter à crítica. Sim, o medo. Faz sentido. E aí os meus filhos faziam coisas lindas. Eu tenho coisas de filho na minha casa. Aquele porta-café que você põe o coador. Sim. É do meu filho que hoje tem 43 anos, e outro dia ele falou para o filho dele, foi papai que fez. Tem uma tartaruga, um pintinho com as asas abertas e foi pirografado. Olha! Então eu tenho coisas, muitas, que filhos fizeram. Aí eu resolvi ter aula de pintura em porcelana, em cerâmica, eu fiz batique em seda, em algodão. E eu adorei pintar porcelana e cerâmica. E eu tinha uma amiga que era deprimida pra caramba e queria fazer patchwork. E eu falava, mas faz! Comprei um livro, dei para ela e eu fui até perto da minha casa e tinha escrito na loja de armarinhos que eles estavam dando aula de patchwork. E aí eu falei para ela, Clarice, estão dando aula de patchwork e eu inscrevi nós duas. Já viu que eu dou palpite na vida alheia. Inscreveu as duas. Você foi lá e já fui e falei. As duas. Eu já inscrevi nós duas. E aí, nós duas começamos a fazer patch. Isso faz quantos anos, então, Elza? Uns 13 ou 14, pelo menos. Tá. Aí, eu tive aula perto da minha casa. O nome da minha professora é Marlene Oliveira. Ela é casada com um japonês. E essa Marlene foi quem me ensinou o primeiro patch básico. Depois, eu e a Clarice fomos ter aula na Rua Barão do Bananal com a Chung. Tinha um negocinho na Cláudia que a minha filha viu e ela disse, mãe, tem um curso de patch avançado, você não quer fazer? Eu fui com a cara de pau fazer patch avançado quando eu mal sabia fazer básico. O patchwork básico. Aí eu fiquei tão aflita que eu não sabia nada, comprei revista e toca fazer serviço em casa para conseguir acompanhar o patch avançado. E nesse tempo eu tive aula com a Frida, que ela é irmã da Kiki Kids. E depois a Chung trazia muitas pessoas para darem aula no ateliê dela. Então, eu tive aula com a Doris Teixeira, que é uma pessoa super famosa no Brasil. Eu tive aula com a Leslie, com a Ila, aquelas de Niterói, e uma porção de gente que vinha dar aula no ateliê da Chung. E assim a coisa foi indo, eu comecei a dar aula também, e eu adoro ir para festivais. E eu gosto muito, faço muita pesquisa e quero aprender cada vez mais. E eu adoro quando as minhas alunas sabem mais do que eu para contar para mim como é que elas fazem. Mas, Elza, você não acha que ensinar é um momento, eu acho, de aprendizado assim... Não digo total, mas assim, é uma troca, né? Assim, toda vez que você tem um aluno na sua frente, nem que seja aprender a como ensinar para aquela pessoa, você vai, né? E é uma troca injusta, porque quando você dá aula para três
3 dão aula para Pra você. você, verdade. Gente, Nunca tinha pensado nisso. É injusto, porque o professor dá uma aula e recebe 3, 5. Quando você faz uma palestra, 30 ensinamentos de uma vez. Verdade. Eu já dei aula nesses festivais que tem aqui no Brasil, até do Senac, e assim vai indo. Aí, cada vez que eu mostro como faço, muita gente mostra como faz para mim. Que legal. Houve uma vez que eu fui na Mega Artesanal e eu estava sentada fazendo uma demonstração. Gente, o que teve de gente que falou, posso ensinar uma coisinha? Eu falei, pode. Eu levantava da cadeira e a pessoa ensinava. Aí falava, posso fazer uma coisinha? Pode. Eu levantava da cadeira e a pessoa ensinava. É uma troca muito legal. E eu aprendi um monte naquela isso é Mega muito Artesanal. bom. Isso é muito legal. Eu acho que quando o professor tem essa lucidez, essa consciência de que é uma troca com o aluno, tudo fica muito mais interessante, mais enriquecedor, mais produtivo até, né, Elza? Eu acho que você está disposto a entender uma outra pessoa, ela sempre tem alguma coisa para te ensinar, né? E eu não paro de fazer curso. Acho eu ótimo não tenho também. sossego. É um curso atrás do outro, um curso atrás do outro. Eu estudei inglês em livros de patchwork e agora estou estudando espanhol para dar aula para América Latina. Olha, gente, olha só. Que chique! Que bacana, eu acho muito legal, assim, apesar que até a minha experiência com o canal do artesanato, eu achei interessante, a gente teve solicitações de muitas pessoas fora do país para conseguir concluir sua assinatura, e às vezes uma das nossas conversas era, olha, mas a gente ainda não tem legenda, eu não tenho bilíngue, e a pessoa me dizia assim, mas não tem problema, porque quem gosta do artesanato quer ver fazer, né? Tá aqui e quando falando... a gente mostra, a pessoa entende. Porque eu já assisti aula no YouTube em língua eslava. Olha lá, tá vendo? Mas o que eu aprendi foi com o jeito que a pessoa mulher fazia. faz, a única coisa que eu sei de língua estrangeira é falar bom dia em polonês, é dzień dobry. Olha! Achei ótimo. Polonês é um negócio que eu nunca pensei em aprender. Mas eu tive uma amiga polonesa. Tá. E aí ela me ensinou uma porção de coisa, mas depois esqueci tudo. Não, é assim mesmo, né? Bom, vamos então, deixa eu te ver o que eu tinha pensado aqui. Então a gente já tinha pensado, como que você acha que a sua experiência como professora de matemática te influencia hoje para dar aulas de patchwork? Trouxe uma experiência dessa época com as crianças? Você aplica o que você viu naquela época? Matemática através de desenho é um espetáculo, principalmente geometria. Então, patchwork é geometria aplicada no artesanato e na arte. Música é matemática. Sim. A vida é matemática, nós temos sistema de numeração decimal nas mãos. Pares, 2 buraquinhos, 2 olhinhos, um conjunto de dentes, 32 quando a gente tem todos, e assim vai. Então, matemática para mim é vida, eu adoro matemática. Gente, quando eu vou em algum lugar e estou esperando, eu começo a contar azulejos da parede, quantas janelas tem e assim por diante. Agora, o desenho geométrico no patchwork é super, super importante, porque no patch a gente usa quadrados, retângulos, triângulos. Um quadrado pode comportar 2, 3, 4 triângulos. E isto, a gente vai mudando a ordem e as cores e os desenhos vão se formando. Fazendo coisas como diferentes. se fosse um quebra-cabeça com muita lógica. E isso desenvolve o raciocínio, evita Alzheimer, tira a tristeza, não dá depressão, porque enquanto você está fazendo patchwork, você não pensa em outra coisa. Tem que prestar atenção. Então, o desenho geométrico faz uma diferença enorme no patch. Inclusive, eu sempre falo para as minhas alunas que elas tenham um caderno daqueles quadriculados,
Olha para copiar a Letícia, eu tô falando mais rápido. Então, eu penso assim, a gente tem que se exercitar. Veja, a matemática a gente usa no tricô, Super. também no super. crochê. A contagem, né? As contagens de ponto. Porque no tricô, você tem que fazer uma amostrinha de 20 pontos. Depois você mede os 15 do centro, quanto tem de comprimento. Aí você vê quanto você tem de circunferência, divide a circunferência por 2, porque é a frente e a costa, Atrás. e conta quantos pontos você tem que fazer. Então, matemática está em Matemática tudo. pura. Não tem jeito. Verdade. Principalmente para contar o troco. E sobretudo para contar o troco, né? Hoje, Elza, o que você... Como que o artesanato está na sua vida? Você dedica 100% do seu tempo a isso? Você separa um pedaço do tempo, divide em dias em que você trabalha ou você tá o tempo inteiro pensando no patchwork? Não estou o tempo inteiro, porque eu sou mãe, eu sou avó e eu sou a mulher do meu marido também. Então, tem hora que eu preciso me desdobrar para cumprir com os meus trabalhos. Com as outras tarefas. Às vezes eu tenho encomenda de pet, não é tanto, porque a maioria das minhas coisas são voltadas para o ensino. Eu não sei se pode ou não pode falar, mas eu estou fazendo um livro que vai sair pela Editora pode Inovação. Falar. Vamos deixar o pessoal Ele com vontade. Ele está quase no fim e eu vou contar o nome. Panos para quê? Porque eu adoro construir panos. Tem muita gente que começa o pet pelo projeto. Tá. Eu não. Eu vou olhando tecidos, combino, começo a fazer blocos, começo a juntar e depois que eu monto o projeto. Entendi. Às vezes eu não sei para onde vai. Então eu deixo esse projeto descansando, vou pensar. Depois eu tenho uma ideia e o projeto continua. Mesma coisa com os quadros. Eu começo e não sei para onde vou. Eu adoro caminhos desconhecidos. Eu adoraria fazer uma viagem que ninguém me contasse para onde eu vou. E aí me deixavam no lugar e falava vai, é aqui que nós vamos ficar. Então, no meu caso, os projetos são assim. Ó, outra coisa que eu queria saber é... Aqui, eu sei que você, como a gente disse no início do nosso programa, a Elza faz patchwork e também faz a arte têxtil. Eu vou pedir para os meninos mostrarem, eu vou até levantar, aqui atrás de mim tem uma tela super maravilhosa, eu vou levantando, ó, aqui tá uma tela incrível, não sei se dá pra gente mostrar o detalhe dessa tela. O Wesley chega, né? Isso, ó. Então, assim, olhando no geral, gente, o que a gente tem aqui é tecido colado, certo? E a pintura. Nesse caso aqui, Elza, a intervenção de pintura veio antes. Ou tô errada? Não. Não? Olha a intenção foi fazer a mistura e, nesse caso... Eu dei o fundo na tela com tinta. Primeiro a tinta, certo? E aí depois, olha só, os tecidos. Então assim, olhando de longe, né? Vocês estavam vendo essa tela aqui atrás de mim. A sensação que você tem é que é só pintura, né? Você não tá próximo da tela, então você não tem a sensação do tridimensional. Mas aqui, quando você chega perto, você consegue ver que é um espiral de tecido. Não sei se dá pra gente ver aí a tridimensionalidade, mas ó, você tá vendo aqui que eu tô mexendo num tecidinho, ó? Aqui também, ó. Então, isso dá um volume na tela, Letícia, isso dá um movimento. Pega com a mão. Assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, é tecido. O tecido tá até um pouco descolado. E isso dá um volume, dá uma sensação muito bacana na tela, né? E aí, aqui tem a combinação, então, da cor dos tecidos com a cor da tinta, da tela e de tudo mais que a Elza usou para compor aí esse elemento. Esse é um dos exemplos. A gente tem também as outras telas que estão
aqui, né? Então, eu queria chamar atenção para aquela que tá... Ai, vou ter que ir até lá, eu não resisto. Por favor. Eu não resisto. Continuando as explicações, nós estamos falando destes verdes que são tecidos. E eu achei que ficava muito interessante, porque a estampa desse verde tem joaninha e flores, tudo a ver com o chão. Uhum. Aí eu coloquei pinceladas de tinta verde também, e depois foi feito o quilting, inclusive tem quilting verde aqui. Uma mistura de pet, de costura, de bordado, de pintura. E o interessante desse quadro é que ele tem um fundo de pet, aqui é pintura com o quilting por cima. Veja que tem pintura amarela e laranja. Aqui um amarelo um pouco mais escuro, para que dê uma luz como se fosse a luz do sol. A borda amarela é costurada no fundo e depois a borda de folhas, ela é costurada na borda, mas com um zigue-zague bem juntinho. E depois foi colocado um bordado bem primitivo entre as duas bordas. Eu vou mostrar agora para vocês o avesso desse quadro. Ai, quer que eu ajudo? Não, ela consegue, Eu gente. quero. Olha lá, olha lá. Peraí, deixa eu segurar então, Elza, para você explicar. Eu seguro e ela explica, ó. Gente, o avesso você percebe todo o quilting, porque na verdade isso não é uma tela comprada, ela só tem o chassis e o patchwork foi grudado aqui em casa mesmo, com aquele grampeador de sofá. Então, foi montado em casa, ele está meio mole, o que não é muito profissional, mas de qualquer forma, é uma arte têxtil que eu chamo de pet pintura. Vamos colocar de volta? Então, gente, a gente resolver fazer arte sem regra, usar a mão para segurar um pincel, e o pincel, ele é como se fosse um prolongamento da sua mão. Quando eu faço pintura, eu estou pensando naquilo, é como se o pensamento saísse do coração e chegasse até a tela. É necessário o pincel, nem sempre eu uso pincel. Eu uso até escova de dente. E eu adoro colocar tinta e espalhar com os dedos. É muito gostoso. Quem nunca experimentou fazer isso, experimenta. Se você não quiser fazer uma coisa grande, faz pequena. Aí, no meu caso, eu começo a fazer movimento tão grande que as telas vão crescendo, porque eu não dou conta de usar uma coisa muito pequenininha. E é assim, eu convido você a fazer pintura, misturar pintura com tecido, colagens, cola tecido, cola papel, cola o que você quiser. Mistura do jeito que você quiser. Se você quiser, você pega um tecido, coloca cola, amassa tudo e faz elementos e coloca num outro tecido. Porque patchwork não é só para cobrir e para agasalhar. Patchwork é para você enfeitar. E outra coisa, patchwork, principalmente arte têxtil, é uma forma de expressão. Expressar através de tecidos, tramas, tintas, o que você tiver vontade. Até se você quiser uma roupa velha que te lembra alguma coisa muito ruim, faz um patchwork rasgado com ela. Rasga tudo. É uma ótima Amassa. dica. É uma ótima dica. Pega a cola, cola na tela e depois pinta tudo da cor que você quiser.
Quando você acabar essa tela, eu garanto que a sua raiva daquele dia passou. Arte têxtil É uma também é terapia. terapia. Bacana, bacana. E Elza, queria que você aproveitasse, já que você deu essa explicação super bacana, e que você falasse um pouco pra gente, então, do termo pet pintura. Conta pra gente essa mistura das duas técnicas e a sua experiência com ela. Eu moro perto de um clube bacana, que tem um salão de arte super bacana. Eu, encantada com o patchwork, eu queria expor lá. É. E eu queria expor colchas, toalhas, tudo. Aí falaram para mim que não podia, que só podia colocar coisa na tela. Eu voltei para casa, pensei, pois eu vou colocar patchwork na tela. E aí eu resolvi colocar também pintura misturada. Aí pensei neste termo, pet pintura. Hoje o pessoal tem usado, só que eu comecei com esse termo há muito tempo atrás. Quando eu mostrei o trabalho para o pessoal que julgava as obras para mostrar ou não, eles acharam muito bom. E agora eu vou dizer, além da pet pintura, eu faço pet escultura. Ah, escultura. Eu tenho esculturas que ainda estão guardadas. E eu tenho duas que eu até fiz patente. Olha que bacana. Porque eu fiz como se fosse uma almofada, que é uma silhueta, e ela pode ficar em volta da gente. É gostoso para você pôr, para não encostar uma perna na outra. A mulher grávida gosta. Tem por aí umas no mercado. E eu tenho uma escultura de gato. É silhueta de gato. A gente junta os gatos e aquilo fica em pé. Que interessante. Então, são coisas ainda que eu estou guardando para aparecer algumas novidades, porque vai que de repente eu não tenho mais ideia. Imagina, Elza, você com uma cabeça dessa, não é impossível que fique sem ideia, né, gente? Vocês acham que a Elza vai ficar sem ideia? Aqui atrás de mim tem um pouco das coisas que ela traz, mas quem já acompanhou nossas aulas sabe que a gente costuma usar as peças dela para decorar o fundo. Já veio mantas de tudo quanto é tamanho, veio toalha, veio painel, ela tem, fora esses painéis, as nossas aulas de arte têxtil, de introdução à arte têxtil, todos os fundamentos foram gravados usando as telas da Elza, né, para dar ideia. Então, isso mesmo que ela disse ali a respeito daquela tela, que é a releitura do Portinari. Então, a gente começou a ensinar a arte têxtil, mas aqui, ao vivo, todo mundo já sabe, tá cansado de saber. O Nil hoje, infelizmente, não tá aqui para erguer a mão comigo, mas Elza, a gente costuma prometer coisas no ao vivo. E hoje, vamos prometer que a gente vai ensinar pet pintura? Vamos? Eu vou adorar. Olha lá. Então, nós estamos aqui prometendo, né? Assim, hoje só a Bruna e o Leonardo estão prometendo comigo, porque o Wesley não tá acostumado aí, ó. Wesley, isso. Promessa é dívida. A Elza também tá prometendo, tá todo mundo prometendo, que a gente, então, vai gravar a pet pintura, tá? Vamos gravar a introdução, os fundamentos e vamos aí trazer ideias para você de como trabalhar a pintura junto com o patchwork para criar coisas tão maravilhosas quanto essas que estão aqui atrás de mim, certo? E aí, Elza, o que uma das que eu queria te perguntar, isso... Então, assim, pensando nos três, na pet pintura, na arte têxtil e no patchwork, qual a diferença básica entre essas três? Ou você acha que quem trabalha com um necessariamente consegue ou gosta de trabalhar com os outros? O patchwork, ele é tradicional. Tá. Tem regras. Tem técnicas, né? Tem regra. Técnicas até rígidas, Tá. que têm que ser observadas quando você participa de um concurso. Tá. Então, o patchwork é quase como se fosse ciência, Uhum. que vem ao longo de sempre
desde que o homem começou a se vestir. A arte têxtil, ela é mais solta, porque você pode usar técnica de tudo que existe e mais aquelas que vocês criam. Agora, a pet pintura, para mim, é uma mistura do patchwork e da pintura de uma forma mais de expressão. Porque até agora a gente não usa espiral no patchwork solta. Tá. Ela é sempre costurada. E na pet pintura, ela é solta. Como Eu tenho coisas ali. que eu deixo espirais penduradas. Tá. Então, ela sai fora da tela, Vira ela cai. tridimensional, né? Exatamente. Então, a arte, principalmente agora, contemporânea, ela é solta. Você faz aquilo que você quiser. Inclusive, numa instalação que eu tenho um sonho de fazer, de um quadro meu que eu chamo de Floresta Azul, eu tenho vontade de fazer espirais que vêm do teto. Nossa. Então, seriam copas de árvores que as espirais vêm do teto e a gente pode passear por no elas. meio, ia ser É um incrível, sonho. imagina. Isso na minha cabeça já até já andei, mas precisa de um espaço, Tá. do todo o material, e eu gostaria que muita gente passeasse pela minha Floresta Azul. Olha que interessante. A gente ainda vai ver essa floresta azul exposta em algum lugar, gente. Quem vai prometer? E nós vamos passear. Vamos prometer que nós vamos ver se ela conseguir. Ó, todo mundo Ai, prometeu, viu? Eu vou fazer com as duas Olha mãos, lá. que é um sonho. Nós vamos tentar. É assim, Elza, eu acho muito bacana essa vontade. Assim, toda vez que eu converso com a Elza sobre arte têxtil, vem muita ideia bacana, né? A gente já tem... Isso aqui é promessa de nós duas. Mas eu vou contar pra vocês que a gente tem a pretensão de fazer uma paisagem, né, Elza? Eu vou escolher uma das fotos que eu tirei, que eu adoro, sol nascendo, coqueiros, e eu vou trazer aqui. E a gente vai tentar reproduzir a foto da paisagem com arte têxtil e, por que não, também com a pet pintura. Vai ficar lindo. E Com tudo pintura que a vai gente ficar melhor. sugere aqui. O que foi que você prometeu pro Leonardo? É uma moto, não é? Comentamos de uma moto, pronto, a Elza falou, vou fazer uma moto. E eu tô doida pra ver tudo isso que ela diz que vai fazer, porque eu tenho certeza que vai ser coisa interessante daí, certo? Gente, quando eu digo que eu vou fazer, eu vou. Você vai, E adoro. eu faço. Agora, a minha Floresta Azul, eu preciso de patrocínio, porque eu não tenho dinheiro para fazer. Então, se você está assistindo a gente e tem aí um espaço grande ou tem condições de ajudar a Elza a colocar esse sonho em prática, vai ser muito bacana. A gente pode fazer a ponte para você. Gente, o certo? meu sonho é grande, que eu queria que o lugar fosse o Instituto Tomi Otaki. Olha, ela já tem até lugar. Ela sonhou É o com sonho. endereço. Acho ótimo isso. Tem Por endereço. que não, né? Importante, eu acho muito importante, até bacana a gente estar aqui com a Elza, que tem 72 anos, e tá aqui cheia de vontade, cheia de planos. Então, assim, você que tá aí em casa, pensando que você tá desanimada, ou achando que você já não pode mais fazer planos, olha, é muito importante sonhar, você não acha, Elza? Eu adoro. Gente, eu sonho, sonho, sonho. Muitos já se tornaram realidade, mas muitos. É importante, né? Porque se a vontade não vem, a gente não se move, não é verdade? E acaba. E aí, às vezes, você tá aí pensando, mas eu nem consigo fazer patchwork. Tem que se arriscar, tem que tentar, não é? O que você diria, Elza, para quem tá lá e diz que tem medo de máquina de costura ou que o patchwork? Eu tô querendo começar, o que você me diria? Eu digo, comece. Vai em Se frente. você não tem máquina de costura, Isso faça à é muito mão. importante. Dá para fazer o patchwork à mão? dá e fica maravilhoso, é até uma especialidade. Olha. Existe uma senhora aqui em São Paulo que faz bolsas espetaculares, tudo à mão. Só a mão, ela não Só usa a à máquina. mão. Olha que interessante. Inclusive as alças. Olha lá. Então, se você não tem máquina de costura, faz à mão.
Se você não tem placa de corte, cortador circular. Isso que eu ia perguntar. Elza, existem ferramentas que são fundamentais, sem as quais você não faz o patchwork? Ou você acha que para tudo a gente consegue dar um jeitinho? A única ferramenta que é fundamental e sem ela você não faz patchwork é vontade. Olha que interessante, porque essa ferramenta a gente não encontra para comprar, né, Elza? Ela é de graça, vem instalada em você mesmo e você só precisa praticar, Não abafe. né? Não deve abafar a vontade, gente. Se a gente não consegue hoje, vai ser amanhã ou quando for. Agora, a partir do momento que você tem vontade de fazer, tudo mais acontece. Mas não pode ficar sentada na cadeira esperando acontecer. Tem que Sim. fazer para acontecer. Sim. E assim, às vezes, essa era até uma questão minha, né? Eu comecei a fazer patchwork o ano passado, né? E assim, máquina de costura era uma coisa que pra mim parecia uma loucura, né? Assim. E eu tinha máquina de costura em casa porque eu herdei ela da minha mãe, né? Minha mãe costurava, e aí, quando eu comecei a fazer artesanato, ela falou: ah, eu vou deixar com você, você vai aproveitar mais. E de fato eu fui, comecei a fazer uma manta. E aquilo, na verdade, a máquina não é um bicho de 7 cabeças, como ela parece, né? E aí, assim, a satisfação de você ver um trabalho seu pronto, ela, por si só, ela é motivador, né? Mas é importante, gente, eu desmanchei N vezes, né? Então, assim, você tem que ter essa vontade de fazer e não se importar de saiu errado, costura torta. Gente, eu nunca tinha costurado. Fazer uma costura reta parece que é simples, mas não é, né? Acho que costura torta é o mais fácil de fazer, que você vai lá o caminho de bêbado. Mas costura reta é um negócio que exige técnica. Então, assim, foi um exercício de paciência, né? Mas hoje eu digo para todo mundo, se tem vontade, eu falo mesmo que você vai fazer. Vai tentar, pelo menos, não é verdade? E uma outra coisa, os meus netos costuram na máquina de costura desde 5 anos de idade. Olá. Eles adoram. E quando a máquina tem pedal, é como se eles fossem corredor de Fórmula 1. lá. Eles se armam todos e vão. Gente, é um prazer. Não tem aquela história de que máquina de costura vai cortar o dedo, vai furar o dedo. Não vai furar nada. E as crianças gostam mais de brinquedos de verdade do que brinquedos de mentira. Não tem nada mais gostoso para uma menina ou menino do que uma máquina de costura que é a máquina da mãe. Eles só conseguem quebrar a máquina se pegar um martelo e martelar. Na minha casa, o piano é aberto para quem quiser tocar. E as pessoas falam, não vai desafinar? Gente, o piano não sabe o que é música. É uma máquina. Tocou, faz som. Como é que o piano vai saber se eu estou tocando música ou qualquer coisa? E as crianças tocam piano na minha casa. Eu só não deixo mexer no fogão porque é quente, é perigoso. Perigoso. Mas mesmo assim, eu deixo fazer coisa que vai na geladeira e assim por diante. Então, máquina de costura, ela é um bicho maravilhoso e te ajuda a fazer muitas mágicas. Eu acho. E, Elza, para começar no patchwork, diante do que você falou, não tem idade, não é verdade? Nada, nunca. Você pode começar a fazer patchwork bebê quase, aprendeu a cortar e costurar, está fazendo. Então, uma criança consegue fazer alinhavo com 3 anos de idade. Olha que legal. Se você é adolescente, isso é uma profissão interessantíssima. E hoje tem curso de moda, você pode produzir coisas muito interessantes. Então, sempre é possível você começar. Agora, você que é velhinha, trêmula, também dá para fazer. Dá, né? Já teve uma aluna que me ligou perguntando se patchwork dava para fazer com uma mão só. Ela tinha sequela de derrame, pois fez. Fez. Tudo que a gente quer, a gente faz. A vontade, né? A tal da vontade. Se você não tem nada,
Nada, nada. E você tem o seu corpo que mexe e trabalha, você faz patchwork. Que bacana. Ou qualquer outra coisa. Qualquer outra técnica também, né? É importante se apropriar da ferramenta que é o corpo e Pois ir é, atrás, e vai né? embora. E todas as partes do corpo são substituíveis. Olha lá. Alguém pode fazer a função. Quem não tem mão, faz Faz com o pé. Verdade, verdade. Elza, infelizmente nosso tempo está acabando, mas antes da gente encerrar, eu queria só que você desse uma última dica, que é aquela dica que todo mundo sempre pergunta pra gente, de como fazer para conservar uma peça. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do como a gente faz, quais cuidados a gente toma para fazer a conservação de uma peça de patchwork comum, tá? Então, vamos pensar em, de repente, numa manta, uma toalha ou algum trabalho assim. E queria que você dissesse um trabalho como, por exemplo, essa tela do Portinari. Eu posso deixar ela exposta na parede, posso deixar num lugar que bate luz. A hora que ela empoeirar, o que eu faço? Quando ela empoeirar, você vai dar uma espanadinha nela. Espanadinha. Vem com o espanador, aquele de pena mesmo, Isso, certo? e tira o O pó. pó. Se ela manchar, você tira com tira-mancha comum. Tá, porque é tecido. Como se fosse uma roupa que você quer conservar. Tá. Agora, se tiver que lavar esta tela, tem que tirar, Soltar ela da moldura. solta tudo, lava com cuidado. Não vai jogar na máquina e encher de produto. Esta não dá. Não pode. Mas colcha Dá. pode, Tá, então assim, a arte têxtil, a gente de repente precisa ter um pouco mais de cuidado. como se fosse Lavar a roupa de mão, festa. roupa de festa, tecido delicado, você vai ter que tomar um tremendo cuidado. Então, a sugestão da Elza é que a poeira seja tirada regularmente com um espanador. É óbvio que aquilo que você deixa acumular muito tempo impregna, né? Mas se o trabalho é um patchwork de uma peça utilitária, manta, coberta, enfim, essas coisas, posso colocar na máquina À para lavar como uma vontade. roupa qualquer. Contanto que ela tenha sido bem feita, que tenha. Eu vou mostrar. Todas as margens, respeitar. Se você costurar rentinho, aqui não aguenta a máquina. Tá. Mas se respeitar o pé de Pé máquina, de máquina. aguenta a máquina. Ah. Porque eu tenho filhas e noras, elas têm mantas, toalhas e tudo, vai tudo na Na máquina. máquina. E continuam peças maravilhosas, certo? Agora, a luz, a luz os altera a produtos cor. de limpeza alteram a cor. Tá. Mas fica bonito do mesmo jeito. O envelhecer da peça, o resultado disso, ele também é interessante, você não acha? Eu Da acho. identidade pro trabalho. Porque aquilo que é novinho, ele tem o valor do novinho. Agora, fora do país, tem peças que têm 200 anos. Entendi. Então, além de tudo, elas têm o valor da antiguidade. Tá vendo? Bom, gente, a bruxa do tempo, que é a Bruna, que a gente tava com saudade que ela andou dando os defeitos aí, não veio semana passada, né, Bruna? Mas hoje ela tá aqui, tá, gente? E ela tá me dizendo, infelizmente, que o nosso tempo acabou. Peço desculpa pra vocês aí pelos nossos contratempos, mas de qualquer maneira, agradeço muito a Elza. Toda vez que a gente bate um papo, sai uma história diferente, sai uma história interessante. Eu agradeço muito o nosso contato, eu aprendo bastante com a Elza, que tem muito que ensinar pra gente ainda. Vocês não viram nem um terço ainda do que ela pode ensinar. Agradeço, Elza, muito obrigada. Espero que tenha sido uma experiência bacana pra você também. E nós, ó, fizemos promessas de ensinar, começar a pet pintura no canal do artesanato, tá, meninas? Então, a Elza vai falar um pouco aí sobre como juntar os elementos, os fundamentos. E aí, vem coisa nova por aí, certo? Sim.
Você quer dar algum recadinho, contar alguma coisa a mais? A gente já sabe, então, o que esperar da Elza. Vem um livro por aí, pessoal. Vocês não acham que ela tem que vir aqui contar do livro quando esse livro sair? O que você acha, Elza? Eu vou adorar. Ah, então a gente também vai. Assim que o livro estiver na mão, a gente marca novamente, mas temos promessas para cumprir. E vai estar aí a Pet Pintura para você logo mais no canal, certo? Sim. Quer dar mais algum recadinho? Nada mais. Eu espero que vocês não tenham enjoado. Imagina, a gente quer ver mais, certo? Elza, muito obrigada. Muito obrigada. Você que esteve aí com a gente, obrigada também. E ó, quinta-feira Beijo. que vem tem mais.